Olá novamente. Na aula de hoje, nós vamos aprender um método chamado método coeficientes a determinar, que vai nos permitir obter a solução da EDO não homogênea. Ok? Então, na aula passada, vamos só recapitular rapidamente. Lembre que na aula passada nós vimos um método que permite fazer exatamente isso, determinar a solução da equação não homogênea, seja y duas linhas, mais p, y' mais qy igual a r. Nós vimos como é que podemos construir a solução geral de uma equação como essa, uma vez que a gente conheça a solução da homogênea associada. Ou seja, se eu conhecer a solução dessa equação, igual a zero, digamos que essa solução, as soluções que geram o espaço da solução sejam y1 e y2. Então, com isso eu construo a solução homogênea, que é uma combinação linear dessas funções, C1 mais C2, C1y1 mais C2, y2, e vimos o método chamado variação dos parâmetros, que nos permite encontrar uma solução particular. Então, a ideia do método é supor que a solução particular se escrevia da seguinte maneira: uma função de x, que eu estou chamando u, vezes a primeira solução da homogênea, mais uma outra função de x, que é aqui eu estou denotando por v, vezes a segunda solução da homogênea. Então, propondo uma solução dessa forma, nós vimos que, para que esse cara seja solução, essas funções u e v deviam satisfazer as seguintes relações. Então, u era dado por menos a integral de y2 de x vezes r de x, dividido pelo Wronskiano das soluções fundamentais dx, e o v, nossa função v de x, só para manter aqui, eu vou deixar o de x também, é integral de y1 vezes r de x, dividido pelo Wronskiano dx. Então, uma vez computados u e v, bastava substituir aqui na expressão, e aí com a solução particular, a gente sabe então que a solução geral da equação diferencial é a soma da solução homogênea mais a solução particular. Então foi isso que a gente viu na aula passada e a gente teve a oportunidade de realizar vários exemplos, onde o termo r de x tinha diferentes tipos de comportamento. A gente abordou um exemplo onde o r de x foi um polinômio, onde o r de x tinha a característica de um exponencial, onde o r de x tinha a característica trigonométrica, e também um caso bem diferente, onde o r de x tem um formato como um log. Então, conseguimos ver que esse método ele é bem geral e se aplica para qualquer r de x que apareça, desde que você conheça, obviamente, essas duas soluções da homogênea. E, em geral, a gente sempre vai conseguir resolver a homogênea, porque nos casos que a gente está lidando, são aqueles onde os coeficientes da EDO são constantes, algo assim, ok? Então, nesse caso, eu sempre consigo resolver a homogênea. Com a solução da homogênea, eu consigo encontrar o IV. Encontrando o IV, eu consigo encontrar a solução particular. Com a solução particular, eu consigo montar a solução geral. Tá? Então, na aula de hoje, o que a gente vai ver é uma outra abordagem que nos permite também identificar a solução particular. Porém, esse método é mais restritivo. Ele só se aplica a uma classe bem específica de funções. Então, nessa tabela aqui eu tenho um resumo de quais são os tipos de funções, o que pode aparecer lá no r de x para a gente, a parte não homogênea, ou o termo forçante, como a gente chama. Então, esse método ele é aplicado se o r de x também for um polinômio, se for também uma exponencial, ou um produto de um polinômio por uma exponencial, ou funções trigonométricas, seno e cosseno, produto de polinômios vezes essas funções, produto na exponencial, enfim. O que só pode aparecer aqui nesse cara, polinômios, ou exponenciais, ou funções do tipo seno e cosseno. Claro, pode aparecer combinações desses caras, somas, diferença ou produto. Não pode ter a quociente entre eles. Por exemplo, eu não posso ter seno sobre o cosseno, que gera a função tangente. Já não funciona.
Então esse método é um pouco mais restritivo. Porém, ele é muito mais rápido, né, do ponto de vista de execução, do que o método em geral, né, do variação dos parâmetros. Porque no variação dos parâmetros você vai precisar calcular alguns integrais que pode, né, dar um pouco mais de trabalho. Nesse aqui não. A gente vai no máximo resolver um sistema de equações lineares, tá certo? Então essa é a aplicabilidade dela. Em geral, como é que é ensinado esse método? Em geral, a gente aprende esse método por uma abordagem que a gente chama de abordagem do chute, né? Ou, entre aspas, da adivinhação. Mas é um chute guiado. Como assim, professor? Por exemplo, na aula passada a gente estudou essa equação aqui, se não me engano, y duas linhas, mais 2y, y duas linhas, menos 3y, linha mais... Não, deixa eu colocar essa daqui. Y linha mais 2y, linha mais 1, igual a 1. Então, na aula passada a gente encontrou a solução geral, por exemplo, dessa equação aqui, né? E aí, como é que era o processo para fazer isso? Primeiro passo, solução da equação homogênea, né? Porque eu preciso dar a solução homogênea para poder construir o IV, né? E aí, se você lembrar lá, a solução da homogênea foi assim, ó, y1 igual a e elevado a menos x, cosseno de x, y2 foi e elevado a menos x, seno de y. Perdão, seno de x também. E aí, com a solução homogênea, eu poderia montar agora a solução particular. Solução particular. Aí, como é que ficou a solução particular? Eu tinha que construir o IV, né? Olha só, o Wronskiano desses caras, se não me engano, deu e elevado a menos 2x, né? E aí, como é que a gente calculava o U? U era a integral da y2, menos a integral da y2, seno de x dx dividido pelo Wronskiano. E aí, essa integral, eu fiz ela até rápida, porque eu usei um resultado já para integrais que envolviam expressões do tipo e elevado a x, cosseno de x, e e elevado a x, seno de x. Mas, em geral, esse processo aqui é bastante trabalhoso. Então, tem um outro método de fazer isso mais rápido? Tem sim, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Uma coisa que a gente percebeu nesses exemplos que fizemos na aula passada foi que a natureza da função r de x, ela se reflete na solução particular. Como assim? Se esse cara é um polinômio, esse cara vai ser um polinômio de mesmo grau. Se esse cara é um exponencial, esse cara vai ser um exponencial que tem a mesma estrutura. Por exemplo, se aqui aparece e elevado a 7x, aqui também vai ter que aparecer e elevado a 7x. Se aqui aparece senos ou cossenos, aqui também vai aparecer combinações desses caras, tá? Então, por exemplo, como é que a gente resolve esse exemplo aqui com esse método dos coeficientes a determinar? Nessa abordagem que a gente chama de abordagem do chute, mas é um chute, um chute guiado, não é um chute fora do gol, né? Você vai chutar em direção ao gol, então você vai chutar de forma consciente. Como assim, professor? Eu não entendi. Assim, olha só, quem é a nossa r de x aqui? É a função constante igual a 1. Então, isso é um polinômio de grau zero. Então, aqui, na minha solução particular, eu vou supor que a solução particular tem o mesmo formato que a solução homogênea. Ou, perdão, o mesmo formato que a parte não homogênea. Então, eu vou supor uma expressão dessa forma, né? Porque esse aqui é um polinômio de grau zero mais genérico que eu tenho, né? A é um número real qualquer. A ser determinado. Por isso que o nome da técnica é coeficientes a determinar. Então, como é que a gente faz aqui? Olha como é rápido esse método. Em geral, né? O que eu vou fazer é o seguinte. Como eu estou supondo que esse cara é solução, ele tem que satisfazer essa equação. Tá certo? Então, se eu substituir lá na equação, eu vou ter A é uma constante. Então, a derivada segunda de A, 2 vezes a derivada de A, mais 2 vezes A, isso tem que ser 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou assumindo que esse cara é solução. Então, ele tem que satisfazer a equação. Tudo bem? Então, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0, e aqui fica 2A igual a 1. Portanto, A igual a meio. Se vocês lembrarem lá, a solução particular desse cara foi exatamente isso, pessoal, meio. Só que para chegar nessa solução, eu tive que computar U, tive que computar V, né, que davam duas integrais bastante trabalhosas, para depois combinar, usar uma relação trigonométrica para chegar nesse exemplo, nesse resultado. Então veja que essa técnica, realmente, em muitos casos, ela é bastante rápida, né? Mas qual é o problema com essa técnica? Primeiro, que ela só se aplica para essa classe de funções que eu falei para vocês, né? Por exemplo, se o r de x for uma coisa diferente dessas que eu falei, polinômios, exponenciais ou senos e cossenos, não tem como utilizar o método. Então, você teria que recorrer à variação dos parâmetros, tá? E o segundo é que
pode acontecer o que a gente chama de ressonância. Como assim ressonância, professor? Se eu tivesse, por exemplo, essa equação aqui, ó, y duas linhas, menos 3y' mais 2y igual a e elevado a x. Por exemplo, digamos que a gente fosse resolver essa equação aqui por esse método que eu estou mostrando para vocês agora. Tá? A gente vai continuar com esse método, só que a forma de você iniciar com a solução tentativa é que vai ser diferente. Eu não vou chutar a forma que a função tem que ter. Eu vou dizer qual é a forma com base numa técnica que a gente vai chamar de método do operador anulador. Tá certo? Abordagem do operador anulador. Então eu vou passar um tempinho explicando para vocês o que é esse operador anulador. Vai ser um pouquinho trabalhoso, como eu comentei na aula passada, mas depois que vocês entenderem como é que isso funciona, vocês não vão precisar ficar chutando a fórmula de YP. Você vai saber qual é a forma que ela tem que ter. Então, o que acontece é que nesse método do chute, né, esse método do chute guiado, né, o Intelligent Guessing, o que acontece é o seguinte, se a gente encontrar as soluções da homogênea aqui, como é que ficaria a solução da homogênea? A gente sabe que esse cara se escreve assim, lambda 2 menos 3 lambda mais 2 igual a 0. Essa é a equação característica dele, né? As raízes aqui são 1 e 2. Né? Então, isso quer dizer que as soluções homogêneas vão ficar e elevado a x e y2 e elevado a 2x. O que acontece é que o seu r de x agora é elevado a x. E isso também, esse e elevado a x também apareceu aqui, olha, na solução da homogênea. Então, quando existe essa degenerescência, né, que alguns livros chamam de ressonância, quando aparece esse fato, ou seja, da solução da homogênea ser parte do termo não homogêneo aqui, então a gente não pode supor uma solução particular que tenha essa mesma estrutura. Então, se isso aqui não fosse verdade, se fosse uma outra função aqui que não é elevada a x, desse lado de cá, né? Por exemplo, se a parte não homogênea, está meio poluída aqui, mas se a parte não homogênea fosse elevada a 7x, pronto, nem e elevada a 7x é essa solução, e nem e elevada a 7x seria essa, certo? Então, como é que seria a solução tentativa? Uma constante qualquer vezes e elevada a 7x. E aí eu substituiria aqui na equação, como eu fiz no caso anterior, derivava duas vezes, derivava uma vez, vezes duas vezes a função, né? Simplificava tudo aqui e igualava a e elevado a x. E com isso eu iria, ou no caso, e elevado a 7x, né? Se fosse ele, e isso iria me permitir encontrar A. O problema é que agora eu tenho e elevado a x tanto na solução homogênea quanto no termo forçante, no r de x. Então, como esse cara já é solução da homogênea, se eu supor uma solução dessa forma aqui para encontrar a solução particular, eu não vou conseguir encontrar nada. Por quê? Porque quando eu jogar isso aqui na EDO vai dar zero. Por quê? Porque ele é solução da homogênea. Então, nesse caso, a gente tem que corrigir o método. O método tem uma falha, né, aqui. Então, como é que a gente corrige isso? Multiplicando essa solução por x. Tá? Mas por que eu multiplico só uma vez por x? Bom, porque esse cara só aparece uma vez como solução. Tá? Se a gente tivesse num caso onde as raízes fossem e elevado a x e x vezes e elevado a x, e aqui fosse um e elevado a x, outro problema. Por quê? Porque, olha só, a solução tentativa ia ser essa, mas como tem e elevado a x como solução, e o lado de cá é e elevado a x, então eu colocaria x vezes e elevado a x, né? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui x vezes e elevado a x nesse lado, para ficar pior, né? Então, digamos, novamente, se eu fosse procurar uma solução, não é o caso dessa aqui, mas digamos que eu fosse procurar uma solução onde o r de x tivesse esse formato, tá? E as soluções homogêneas fossem assim, uma fosse assim e a outra fosse assado, né? Então, eu não poderia chutar uma solução assim, eu teria que corrigir, mas quando eu olhasse para esse, olha, ele já aparece aqui, eu teria que multiplicar por x de novo. Então, imagina só, olha a dor de cabeça, toda vez que eu for resolver, que eu fosse resolver uma equação, eu ia ter que ficar fazendo esses pequenos ajustes. Pequenos aqui porque a expressão aqui é simples, né? Ela poderia ser mais complexa, envolvendo cossenos, envolvendo senos, entendeu? Então, em vez de ficar fazendo esses ajustes toda hora quando for precisar resolver a equação, esse método que eu vou mostrar para vocês, o método do operador anulador, ele já me dá a forma correta da solução particular. Ele diz, ó, a sua solução particular tem que ter essa forma, pode ir com ela que vai dar certo. Tá certo? Então, é isso que a gente vai ver aqui. Então, para que eu possa passar para esse método, eu vou mostrar
como é que ele funciona mais ou menos, num exemplo mais simples, tá? Em seguida a gente vai formalizar o método, e aí eu vou mostrar para vocês o que é esse anulador, tá? Mas antes, deixa eu chamar a atenção de algo que a gente viu aqui agora há pouco, que eu acabei de apagar, que é o seguinte, porque assim, olha, esse método, ele requer que a gente escreva a equação diferencial na forma de operador, ou seja, eu vou precisar usar o operador D, que é o nosso operador derivada, tá? Então, a ideia, novamente, para essa equação que a gente acabou de ver aqui, ó, para essa equação, a forma homogênea dela, a gente viu que a sua equação característica é essa, né, que fatora assim, certo? Lambda menos 1, lambda menos 2, igual a zero. Então, eu posso reescrever essa minha equação diferencial na forma do operador. Como? A gente já viu isso, que fica escrito dessa maneira, né? Mais 2, que aplica y igual a zero. O que acontece é que quando você fatora as raízes do polinômio característico, essa fatoração pode ser aplicada também no operador. Como assim, professor? Se você estivesse trabalhando com números, se D aqui não fosse um operador, não fosse a derivada, mas fosse apenas uma letra qualquer, e eu estivesse olhando para isso aqui como uma equação algébrica, como se eu tivesse isso aqui vezes isso igual a zero, então a solução disso seria ou esse primeiro termo é zero, ou o segundo termo é zero, né? Se eu estivesse trabalhando com uma equação algébrica. Então, eu quero dizer o seguinte, eu estaria vendo isso dessa forma, né? Se isso aqui fosse uma equação puramente algébrica e não uma equação diferencial. E como é que eu fatoro esse cara? Bom, bastaria que eu conhecesse as raízes dessa equação, mas as raízes eu conheço, essa daqui. Então, o que eu quero dizer é que isso aqui fatoraria-se assim, ó, d menos 1 vezes d menos 2. Tá? E é exatamente isso que acontece. Essa fatoração das raízes me permite escrever o meu operador fatorado assim, ó, d menos 1, d menos 2, y igual a zero. Então, na verdade, se você já percebesse essa fatoração desde saída, desde o início, eu não precisaria da equação característica para resolver essa equação. Porque se eu consigo olhar esse cara e fatorar assim, rapidamente eu percebo que a solução vai ser elevada a esse cara, uma solução vai ser elevada a esse cara, e a outra solução vai ser elevada a esse outro carinha, ok? Então, se eu consigo fatorar o operador nessa forma aqui, rapidamente eu já construo as soluções. E essa observação vai ser importante porque a gente vai fazer mais à frente. Ô professor, a ordem com que eu escrevo esses fatores nesse produto dos operadores me traz alguma coisa diferente se eu mudar a ordem? Ou seja, eu posso escrever assim, sem nenhuma penalidade? Nesse caso a gente pode, por quê? Porque os coeficientes da nossa equação diferencial são constantes. Se eles fossem função, eu não poderia permutar, tá certo? Não poderia, a ordem seria importante, tá certo? Por exemplo, se eu tenho um operador A1 e tenho um operador A2, em geral, esse produto é diferente desse produto. Como o produto de matrizes, né? A ordem com que você multiplica as matrizes importa. A ordem com que você aplica ou multiplica operadores também. Mas, se os operadores envolvidos for só tiver derivada e esses coeficientes da derivada forem todos constantes, então a gente diz que os operadores comutam e a ordem com que você aplica esses operadores tanto faz, não importa. Tá? A gente vai falar mais sobre isso já aqui embaixo. Então, deixa eu mostrar como é que funciona esse método numa equação mais simples. Aqui apareceu uma proposição. Deixa eu falar um pouco primeiro dessa proposição. Então, a ideia é o seguinte. Supõe novamente que eu tenho uma equação diferencial nesse formato. Deixa eu simplificar para mim. Y mais P, Y' mais Q, Y igual a R de x. Então, eu quero achar a solução da equação não homogênea. Eu quero achar a particular, porque digamos que a solução homogênea eu já sei calcular. De alguma maneira eu consegui encontrar. Tá certo? Então, a ideia é o seguinte. Se esse termo R de x, se o termo forçante ou a parte não homogênea, se eu puder decompor ele em vários pedacinhos, por exemplo, R1, R2, até Rn. Por exemplo, o meu termo não homogêneo, ele poderia ser x ao quadrado mais e elevado a x mais seno de x. Tá? Então, aqui seria meu R1. Isso aqui seria meu R2, aqui seria meu R3. Então, por que isso é importante? O importante é que eu vou enunciar já nessa proposição, tá? Ele diz o seguinte, para você achar a solução particular dessa EDO, basta que você encontre a solução particular associada a cada uma dessas funções separadamente e some. Como assim? Você faz o seguinte, você resolve a equação para R1, depois resolve a equação para R2, e assim por diante. E resolve a equação
para Rn, tá certo? Então, quando resolvendo para R1, eu vou ter a primeira solução particular, ou a solução particular associada só a esse termo. E aí eu monto de novo, resolvo para R2, e aí eu vou ter a solução particular associada a esse termo, e assim por diante a solução particular associada a esse último termo aqui, Rn. Tá certo? Achei a solução associada a esse cara, achei a solução associada a todos os outros, e então eu tenho uma coleção de funções aqui. Então, o que essa proposição vai dizer para a gente é o seguinte: então, a solução particular do problema original é a soma dessas soluções particulares. Tá? Aqui é como se fosse um princípio de superposição para a parte não homogênea. Tá? Então, a gente pode tirar proveito dessa relação, porque em alguns casos é mais simples eu resolver separadamente e depois combinar esses caras, tá certo? Como é que eu justifico isso? Bem simples, né? De novo, eu vou escrever a minha equação diferencial na forma de operador, né? Lembra que a gente pode escrever esse carinha da seguinte forma: Ly igual a R. Então, o que eu estou assumindo aqui em cima é que, por exemplo, se eu colocar yp1, o resultado é R1. Se eu colocar yp2, o resultado é R2. E assim por diante. Né? Cada uma dessas funções particulares, ela dá cabo de uma dessas funções R1, R2 até Rx, até Rn, tá certo? Então, o que eu quero saber é, será que essa função aqui realmente é solução, essa função particular realmente é solução disso aqui? Se eu colocar essa solução particular aqui, o resultado vai ser exatamente R? E a resposta é sim, né? Porque o nosso operador ele é linear. Então, se eu aplicar L a essa combinação, yp1, yp2, até ypn, o resultado vai ser L aplicado em cada um desses carinhas. L, yp1 mais L, yp2 e assim por diante, até L, ypn, né? Ypn. Ora, mas esse cara aqui, por definição, vai dar a parte R1 da equação, esse cara vai dar a parte R2 e assim por diante, né, pessoal? Vocês já entenderam, né? Isso aqui é exatamente o R. Então, sim, moral da história, eu posso decompor a parte não homogênea, resolver separadamente para cada pedacinho e depois combinar esses pedacinhos para ter a solução particular. E com a solução particular, a gente já tem a solução homogênea, né? Como encontrar, e aí é só somar tudo e você tem a solução geral da equação. Tá bom? Então, eu vou mostrar como é que a gente vai utilizar essa abordagem do operador anulador para encontrar a solução particular da minha equação. Tá certo? Então, esse é o tema da aula de hoje. Como encontrar, como usar essa abordagem do operador anulador. E o que é um operador anulador? Um anulador de uma função é um operador A que, quando multiplicado pela função, retorna zero. Tá certo? Ele converte a função na função nula. Tá bom? Só isso. Por exemplo, se eu tiver x ao quadrado, quem é o cara que, quem é a função ou operador que eu aplico aqui para dar zero? Bom, o operador derivada, né? Se eu derivar esse cara 3 vezes, isso aqui vai dar zero, né? Então, o meu operador anulador nesse caso é D3, né? Porque o que é D3? É a derivada terceira, né? Em relação a x. Se eu derivar x ao quadrado 3 vezes, isso aqui dá zero, né? Se eu derivar 2 vezes, dá 2, que é uma constante. Se eu derivar mais uma vez, que é a terceira vez que eu estou derivando, vai dar zero. Tá? Então, a gente vai dizer que um operador que tem essa capacidade, né, de levar a função nula é chamado de anulador da função. Então, deixa eu explicar como é que funciona o método com uma equação mais simples, uma equação diferencial de primeira ordem que a gente sabe resolver. Tá? Então, a ideia é o seguinte, ó, considera essa equação aqui, ó, y' menos 2y igual a 1 mais x. Tá? Como é que fica a equação a solução desse cara? Bom, eu posso, por uma malha linear, eu posso, por exemplo, utilizar fator integrante para encontrar a sua solução, né? Mas vamos ver como é que é a solução da homogênea desse cara, né? Então, a equação homogênea associada a ele é isso aqui igual a zero, né? Ou, se você preferir, na forma de operador, que a gente vai usar mais à frente, seria d menos 2 aplicada a y igual a zero, né? Então, rapidamente, se você lembrar do que eu falei ali em cima, se eu fatorar o operador, ele está fatorado aqui, eu sei que uma solução vai ser E elevado a exatamente o cara que está aqui na frente. Olha que massa.
Tá? Porque eu poderia resolver esse cara assim, pessoal. Olha, dy dx, passaria esse cara para o outro lado, ficaria 2y, aí passaria o y dividindo, ficaria 2dx, separando as variáveis, né? Integra de um lado, integra do outro, aqui dá ln, aqui dá 2x, mais uma constante, toma exponencial, moral da história é chegar aqui. Olha como esse método de fatorar o operador me dá rapidamente a solução da homogênea. Tá? Então, olhando para cá, eu já sei que esse cara é solução da homogênea. Tá? E a gente sabe que a solução geral, né, a solução geral vai ser a solução da homogênea mais a solução particular. Né? Como é que eu acho a solução particular? Bom, eu poderia ter tentado resolver esse cara desde o início com o fator integrante. Né? Se eu fosse resolver esse cara pelo fator integrante, como é que ficaria? Eu primeiro precisaria do fator integrante, que é o μ. Ele vai ficar e elevado a menos, perdão, e elevado a integral do p de x da gente, que nesse caso é para essa equação menos 2. Então, ficaria menos 2dx, isso aqui ficaria e elevado a menos 2x, né? E aí, multiplica toda a equação por e elevado a menos 2x, então ficou y' elevado a menos 2x, y' elevado a menos 2x, menos 2y elevado a menos 2x, isso é igual a 1 mais x vezes e elevado a menos 2x. Lembra que o fator integrante é aquele cara, né, que converte isso aqui na derivada do produto. Na derivada do produto de quem? Da função desconhecida com o fator integrante, né? E do outro lado eu vou ter 1 mais x vezes e elevado a menos 2x. Então, basta multiplicar por dx de um lado, multiplica por dx do outro, cancela isso aqui, né? E integra dos dois lados. Integrar a derivada desse cara mata esse, vai ficar y elevado a menos 2x. Se eu integrar aqui, eu tenho que adicionar uma constante de integração, né? Então, vai ficar c mais a integral de 1 mais x vezes e elevado a menos 2x dx. Tudo bem? Ou se eu passar esse elevado a menos dx para o outro lado multiplicando, né? Eu vou ficar aqui y, vai ficar c vezes e elevado a 2x, mais e elevado a 2x vezes a integral. Então, eu teria que calcular essa integral e multiplicar por e elevado a menos 2x. Tá? Quando eu fizer isso, veja que esse cara aqui é justamente a solução da parte homogênea, né? Então, isso aqui deve ser a nossa solução particular. Tá bom? Então, se você calcular essa integral e multiplicar por e elevado a 2x, você vai chegar a exatamente isso aqui, ó, menos 3/4 menos x sobre 2. Então, vai ficar assim, a solução vai ficar c vezes e elevado a 2x menos 3/4 menos 1/2 de x. Isso, menos x sobre 2, exatamente. E aí, se você comparar isso aqui com a solução homogênea que a gente obteve ali em cima, solução homogênea, que foi c vezes e elevado a x, rapidamente você entende que isso aqui é a solução o quê? Particular, né? Então, solução particular foi menos 3/4 menos 1/2 de x. Mas aí daria um trabalho, né? Aqui eu pulei essa etapa, né? Eu teria que ter calculado essa integral e multiplicado por e elevado a x para mostrar realmente que dá isso. Mas se você calcular, vocês vão ver que vai dar. Tá? Eu só estou pulando essa etapa para não perder tanto tempo aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção, a solução homogênea, aí eu calculei rapidamente. O que me daria trabalho, em tese, seria achar a solução o quê? Particular, né? Então, vou mostrar a vocês como é que a gente pode encontrar a solução particular de uma forma bem interessante, bem elegante. Então, a ideia é que se resolver a equação homogênea é simples, basta eu fatorar o operador. Uma vez que eu fatorei o operador, eu já sei como é que vai ficar a solução dela, né? Porque é só olhar para o formato da equação fatorada e eu sei que a solução vai ser exponencial do que tiver aqui, né? Ou exponenciais dos termos que aparecerem aqui, eu vou só tomando exponencial deles, aí eu vou ganhando soluções, não é isso? Então, olha só como é que eu vou fazer isso aqui. Preste atenção. Então, essa equação, na forma de operador, vai ficar assim, ó, d menos 2, eu apaguei, mas a gente coloca de novo, né? Igual a 1 mais x. Agora eu estou tratando toda a equação. Então, a ideia é converter essa equação agora, numa equação homogênea. Como, professor? Eu vou retirar esse termo? Não. Eu vou aplicar um operador aqui que anule essa parte, tá certo? E aí, quando anular isso aqui, vai ficar, esse lado da equação vai ficar nulo, vai ficar zero. E aí eu vou ter uma equação homogênea. Mas a homogênea você resolver, tá? Eu resolvo rápido, mais rápido do que a parte não homogênea. E aí, com essa solução, vocês vão ver o que a gente vai fazer. Eu vou identificar a solução, a forma da solução particular, e com a forma da solução particular, aí sim, eu aplico na equação diferencial para encontrar os coeficientes, né? Porque esse método ainda é coeficientes a determinar. A diferença é que a abordagem que eu vou usar é essa abordagem do operador anulador, tá? Então, a ideia é o seguinte, eu vou multiplicar essa equação por um operador A que anule esse lado.
Ora, mas quem é cara que anula 1 mais x? Que operador? Claro, aqui, pessoal, sempre vai envolver o operador derivada, tá certo? Então, eu quero saber aqui, que combinação de derivadas eu posso usar aqui para matar esse termo? Ora, se eu usar só a derivada primeira, será que isso aqui, se eu aplicar o operador derivada primeira nesse termo todo, isso aqui vai anular, vai dar tudo zero? Não vai, né? Porque a derivada de uma constante é zero, mais a derivada de x é 1. Então, não anulou. Mas, se eu quiser agora anular isso aqui, que é uma constante, basta derivar outra vez, né? Então, na verdade, o anulador dessa expressão é d2. Porque se eu derivar esse cara duas vezes dá zero, se eu derivar esse cara duas vezes dá zero. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar esse operador a igual a d2. Esse vai ser o anulador desse termo. Então, eu vou aplicar d2 em toda a equação. Então, se eu colocar d2 aqui, eu tenho que colocar d2 aqui também. Tá certo? E agora, é só isso. O lado de cá eu não mexo. Vai ficar d2, d menos 2, aplicado a y. E desse lado aqui, certamente zero, né? Pelo que a gente acabou de falar. Então, olha só o legal. O interessante é que agora aqui é uma equação diferencial homogênea. Mas, professor, agora se eu tenho um EDO de terceira ordem. É verdade, porque aqui eu tenho segunda ordem. Quando eu derivar mais uma vez, dá uma terceira ordem. A gente não sabe resolver, professor, determinar as soluções de um EDO homogêneo de segunda ordem. Pessoal, é igual de segunda ordem. A de terceira ordem é igual de segunda ordem, de quarta ordem também. Por quê? Porque aqui a gente está trabalhando com coeficientes constantes. Então, todas as soluções são da forma exponencial. É elevada aos altos-valores do polinômio característico, né? Ou, de outra maneira, como a gente já viu, basta pegar as raízes nessa forma fatorada, né? Porque, olha só, o que é d2? É d menos 0 ao quadrado, né? E aqui é d menos 2, né? Então, quais são as raízes? Quem seriam os lambdas que seriam gerados por essa equação? Tenho dois lambdas iguais, né? Lambda 1 igual a lambda 2 igual a 0, né? A multiplicidade 2, né? Esse termo gera multiplicidade 2. E esse termo aqui daria lambda 3 igual a menos 2, perdão, igual a 2, né? Então, esse cara aqui vai me gerar uma solução que é y1 é elevado a 0 vezes x, que é uma das raízes. Mas é elevado a 0 é 1. Então, a primeira solução seria 1. A segunda solução vai ser a primeira vezes x, né? Por quê? Porque eu tenho raiz repetida, lembra do processo que a gente viu na equação característica, quando as raízes são repetidas? Então, eu teria essa y1, essa y2, e a y3 vai ser elevada a 2 vezes x, que é o lambda aqui. Então, moral da história, como é que fica a solução homogênea dessa equação? Sem muito trabalho, vai ficar C1 vezes 1, mais combinação linear, né? C2 vezes x, mais C3 vezes e elevado a 2x. Ah, encontrei a solução da equação? Ainda não, mas se você comparar isso aí com a solução homogênea, que a gente rapidamente consegue determinar, e é sempre a primeira coisa que a gente faz, né? Quando vai utilizar esse método, a gente já viu que a solução na solução da primeira equação, né? Na forma homogênea, ou seja, quando isso aqui é zero, não é sem aplicar o operador, tá? A gente viu que a solução, não vou nem chamar isso de y homogêneo. Então, a solução da homogênea associada à equação original, a gente viu que era uma constante vezes e elevado a 2x, né? Então, se você comparar isso aqui com isso aqui, você vê que esse termo é esse termo, a menos da constante, não importa a letra que você usa. Então, se isso aqui é a solução homogênea dessa equação, então esse termo aqui, obrigatoriamente, tem que ser a solução particular. Certo? Então, se esse cara é a solução particular, eu sei que a minha solução particular tem que ter essa forma. Minha solução particular tem que ter essa forma, C1 mais C2x. Que eu não conheço, C1 e C2. O que eu tenho que fazer? Determinar. Por isso que o nome do método é método dos coeficientes a determinar. Então, eu tenho que encontrar quem é C1 e C2 para que esse cara seja solução particular. Muito porque a solução particular tem que ser livre de parâmetros, livre de constantes arbitrárias. Aqui eu tenho duas constantes arbitrárias. E agora, professor, como é que eu encontro essas constantes? Bom, é só jogar na equação original. Só isso. Acabou, pessoal. Tá? Então, jogando... Deixa eu apagar aqui para ficar com mais espaço. Então, se eu substituir essa forma da solução particular na minha equação original, isso vai me permitir encontrar qual é exatamente a solução particular. Tá? Então, deixa eu fazer aqui para vocês verem como é que vai ficar. Então, o que eu vou fazer é jogar esse carinha aqui. Então, eu vou precisar da primeira derivada. Então, se eu fizer yp', deixa eu trazer a forma da equação. Então, nós vimos que a forma da solução particular é assim, C1 mais C2x, tá certo?
Então, eu vou precisar da derivada desse cara. A derivada aqui é 0, aqui vai ficar só C2. E é só isso, né? E agora é só substituir. Então, vai ficar C2, que é a derivada aqui, menos 2 vezes a solução tentativa, ou a solução particular, vai ficar C1 mais C2x, e isso, por sua vez, tem que ser igual ao que está do outro lado da equação. 1 mais x, tá? Acabou. Por quê? Porque que vai ficar C2 menos 2C1, menos 2C2x, isso igual a 1 mais x. Tem um polinômio de um lado, tem outro polinômio do outro, como é que iguala o polinômio? Iguala os coeficientes de mesma ordem. Então, aqui vai ficar C2 menos 2C1 igual a 1, e vou ficar menos 2C2 igual ao coeficiente do x aqui, que é 1, tá? Então, de novo, menos 2C2 igual a 1, e C2 menos 2C1 igual a 1. Então, daqui eu já tiro que C2 é menos meio, né? C2 é menos meio, e aí eu alimento a equação de baixo com essa informação. E vamos ficar o seguinte, C2, que é menos meio, menos 2C1 é igual a 1. Se eu passar para cá, vai ficar menos 1. Menos meio menos 1 dá menos 3 meios. Então, vai ficar assim, ó, menos 3 meios igual a 2C2. Passo o 2 dividindo, C1, perdão, vai ficar menos 3 quartos. Isso quer dizer, então, que a minha solução particular, portanto, a solução particular vai ficar C1, que é menos meio, menos 1 meio, mais C2, perdão, C1 é menos 3 quartos. C1, que é menos 3 quartos, mais C2, que é menos 1 meio de x. E essa foi exatamente a solução que a gente obteve, né, ou que a gente poderia obter, via fator integrante. Está aqui ela, menos 3 quartos, menos x sobre 2. Tá certo? Então, deixa eu recapitular como é que funciona esse método do operador anulador, e aí a gente vai sistematizar ele para EDOs de segunda ordem. Tá? Ali eu apliquei para um EDO de primeira ordem, né? Que a gente poderia resolver diretamente por fator integrante, né? Mas a ideia foi só instruir como é que vai funcionar o método. Então, a ideia é o seguinte: como é que a gente aplica esse método? Método do operador anulador. Como é que a gente usa esse método? Então, o passo a passo vai ser o seguinte. Primeira coisa, você tem um EDO, né? Tá aqui y duas linhas, mais, deixa eu colocar em vermelhinho. Tem y duas linhas, mais p vezes y', mais qy igual a 0, igual a r de x. Então, a primeira coisa vai ser fazer o seguinte. Vamos escrever essa equação Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar exatamente o que foi feito para esse exemplo, tá? Então, a primeira coisa que a gente fez aqui, para esse aqui, y menos 2y, y menos 2y igual a 1 mais x. Primeira coisa, vamos escrever esse cara na forma de operador e obter a sua solução homogênea. Então, vamos obter a solução homogênea. Colocar isso assim. Solução homogênea. Então, a gente coloca esse cara na forma de operador, então d menos 2y, e, como eu estou falando da solução homogênea, igual a 0. Né? E aí, com isso, eu consigo obter a solução homogênea aqui, né? Que rapidamente a gente viu que é elevado a 2x. Show! Segundo passo é determinar o anulador para o r de x. Né? Então, encontrar o anulador do termo r de x, que no nosso caso foi 1 mais x. Então, nesse caso, o anulador a gente viu que era o operador D2. Né? Aí, o próximo passo é aplicar esse cara na equação original. Então, terceiro passo, aplicar o anulador A, colocar assim, o anulador A, na equação, na EDO original, né, não homogênea. E aí, com isso, você vai ter uma equação já fatorada, né? D2, D menos 2, só que é homogênea, né? Aplicada a y igual a 0. Aí, com isso, você vai ter a solução geral dessa equação. Né? A solução geral dessa equação, como a gente viu, foi C1 mais C2x mais C3 vezes e elevado a 2x. E aí, agora você vai comparar e extrair, o próximo passo é extrair, né, a forma da solução particular dessa expressão aqui de cima. Como é que eu faço isso? Eu comparo a forma desse carinha com a forma da solução homogênea. O que não tiver o mesmo formato, por exemplo, esse cara tem o mesmo formato que esse. Então, essa é a solução homogênea. Então, isso quer dizer que isso aqui veio da solução particular. E aí, com a forma da particular,
com a forma da solução particular, que nesse caso foi C1 mais C2x, determinar C1 e C2. Acabou. Esse é o processo que a gente vai utilizar nesse método. Tá certo? Então, professor, mas aqui, tanto faz na hora que eu for escrever a equação, D2, D-2 ou D-2, D2, a ordem com que eu escrevo esses caras importa? Importa, tá certo, pessoal? E aí eu vou mostrar para vocês isso agora a partir de um exemplo, tá certo? E o que a gente vai fazer daqui para frente? Eu vou pegar problemas que envolvem equações diferenciais de segunda ordem. Essa aqui era uma equação, essa daqui era uma equação de primeira, né? Então eu vou pegar uma de segunda ordem e vou mostrar como é que a gente procede. O processo, o algoritmo é o mesmo. O que a gente tem que aprender é como anular as funções que vão aparecer aqui. Então, para isso, eu vou mostrar para vocês os anuladores mais comuns que aparecem, que são os anuladores de exponenciais, polinômios e de funções trigonométricas, tá? E aí depois eu mostro como é que a gente combina os anuladores para gerar outros anuladores, tá bom? Ok. Então, deixa eu comentar isso que eu falei para vocês. Aqui está a definição formal do que é um anulador, né? Então, um anulador é um operador que, quando aplicado a uma função, retorna zero. Tá? Daqui para frente, a gente só está estudando equações diferenciais com coeficientes constantes, tá certo? Então, quando eu estou estudando uma equação como essa, yp' mais qy igual a zero, daqui para frente a gente vai assumir que esses caras têm coeficientes constantes. Por quê? Porque agora o meu operador ele é um operador tipo polinômio, né? É um operador do tipo polinomial na variável, se a gente quiser chamar assim, na variável d, tá certo? Isso é importante porque esse operador aqui, que é um polinômio nesse caso de segundo grau, na variável d, né? Polinômio entre aspas de segundo grau, como os coeficientes são constantes, ele comuta com outro operador. Como assim, professor? Se eu tiver um outro polinômio que na variável d, por exemplo, algo da forma, sei lá, d mais c, coloca assim, alfa d3 mais b d2 mais, sei lá, alfa, beta, gama, d mais delta. Se eu tiver um outro operador como esse, chamar esse cara de L1, chamar esse cara de L2. Como os coeficientes aqui são constantes, são números, e aqui também são números, então a ordem como que eu multiplico esses operadores não importa, tá? Então é por isso que esse método funciona para a gente. Em geral, isso aqui é diferente. Como eu falei para vocês, o produto de matrizes A vezes B, em geral, é diferente de B vezes A. Às vezes, um formato do produto matricial está definido, o outro nem definido está, né? Então, aqui acontece também com os operadores. Mas, como a gente só vai estudar operadores que têm essa forma polinomial, né, onde os coeficientes são constantes, então, essa questão de a ordem, se a ordem importa ou não, não vai fazer diferença para a gente, tá bom? Em geral, faz diferença. Os operadores não comutam. É isso que a gente vai ver, vai perceber nesse exemplo aqui. Por exemplo, digamos que eu tivesse, de novo, o operador diferencial, operador derivada, e eu tivesse um outro operador m. Então, o que o operador derivada faz? O operador derivada aplicado a uma função retorna a derivada dessa função, certo? Eu vou definir um outro operador chamado mx. Esse operador, quando aplicado a uma função, ele só faz multiplicar a função por x. Tá certo? Só isso. Então, esse operador deriva, esse operador multiplica. Então, será que a ordem com que eu aplico esses operadores à minha função, será que essa ordem é importante? Será que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui? Vocês vão ver que não. Por quê? Porque esse cara aqui tem coeficiente constante, é 1, mas aqui não. Ó. Aqui é a variável, é o próprio x. Então, em geral, a ordem com que esses operadores são aplicados ou multiplicados é importante. Tá? Mas no nosso caso, a gente vai ver que, como os coeficientes das EDOs são constantes, não vão influenciar no resultado para a gente, tá certo? Então, mas deixa eu mostrar esse exemplo como é que funciona. Então, vamos mostrar que esses operadores não comutam. Então, para isso, eu vou fazer o que eu acabei de apagar, né? Primeiro eu vou aplicar D, e depois eu vou aplicar o operador multiplicação por x à minha função. Como é que isso aqui funciona? Então, vai ser aplicar o operador multiplicação por x. O que esse operador faz? Deriva a função. E o que esse aqui faz? Multiplica por x. Então, o resultado é esse. X vezes df dx. Acabou. Agora, vamos fazer isso na ordem contrária. Primeiro, eu vou aplicar o operador multiplicação por x à função. E depois eu vou aplicar o operador diferencial, operador derivado. Então, isso aqui vai ficar x vezes f de x, né?
E agora eu tenho a derivada aqui. Ah, agora tem um problema, porque vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Então não vai dar a mesma coisa, né? Então quando eu aplicar esse cara, a derivada de x vai ficar 1 vezes ff, mais x vezes a derivada de f, que vai ficar df de x, né? Então veja que esses resultados não são iguais. Esse cara não é igual a esse, né? Em geral, se você fizer esse cara menos esse, ou seja, se você fizer dmx menos mxd, aplicada a função, esse cara cancela esse, então o resultado é a própria função. Então, se você cancelar a função de um lado e do outro, o que você vai ficar aqui é com a identidade, né? Que é a função identidade, que a gente às vezes escreve assim, às vezes a gente escreve assim, tá bom? Mas vai ficar com a identidade. É comum escrever isso aqui, por exemplo, lá na mecânica quântica, é comum a gente escrever essa diferença entre operadores como um colchete, assim, ó, dmx. Né? E aí esse colchete a gente chama de comutador. E aí o comutador, nesse caso, entre esses dois operadores, é 1. Né? Isso aqui é a base, é uma das coisas mais importantes da mecânica quântica, é o fato de que esses operadores não comutam. Né? Isso tem profundas implicações na mecânica quântica com relação ao momento linear e à posição das autofunções lá. Ok? Mas isso aqui é só conversa transversal. Então, o que acontece é que, nesse caso, os operadores não comutam. Tá? Mas para a gente, daqui para frente, eles vão comutar. Por quê? Porque nosso operador vai ser sempre um polinômio, né? Um polinômio na variável d, né? Na variável d, que é o operador diferencial. Tá certo? Para a gente sempre vai ser nesse formato. Ok, então o que eu vou mostrar para vocês aqui antes da gente partir para os exemplos? Como encontrar os anuladores mais básicos, tá? Então está aqui, ó, uma proposição que ele diz o seguinte. Aqui eu vou listar alguns anuladores básicos. Os anuladores de polinômios, os anuladores das funções exponenciais e quem são os anuladores das funções seno e cosseno, tá? Então, se eu tiver um polinômio, por exemplo, se eu tiver um polinômio de grau m de Maria, assim, ó, am x elevado a m, até a 1x mais a 0, se eu quiser anular esse cara, tudo que eu preciso fazer é derivar ele suficientemente. Como assim? Se eu derivar uma vez, eu mato a constante. Se eu derivar duas vezes, eu mato o coeficiente de A1. Se eu derivar três vezes, o coeficiente de A2. E assim por diante. Se eu derivar m vezes, eu mato o coeficiente... Bom, não mato ainda, né? Se eu derivar esse cara m vezes, o que eu vou ter é que esse cara... Cada vez que eu derivo, ele cai uma vez, né? Então, se eu calcular a derivada... Se eu calcular uma vez a derivada de x elevado a m, cai um m. Se eu derivar uma outra vez, cai um m menos 1. M menos 1. Se eu derivar outra vez, vai ficar m menos 1, m menos 2. Se eu derivar m vezes x elevado a m, o que eu vou ter aqui na frente é m fatorial. Tá? O resultado disso é m fatorial. M fatorial. Só que aqui eu ainda tenho uma constante, e o próprio m fatorial. Né? Então, se eu derivar mais uma vez, ou seja, se eu derivar m mais uma vez, né, isso aqui vai dar zero. Tá bom? Então, por isso que o anulador de um polinômio de grau m é d elevado a m mais 1. Então, o anulador de p de x, nesse caso, é o operador d elevado a m, ou d elevado a m mais 1. Você pode pensar assim, mas é o operador d aplicado m mais uma vezes ao polinômio. Tá certo? Então, o anulador de um polinômio de grau m é o operador d elevado a m mais 1. Então, esse carinha é o anulador dos polinômios, tá certo? Então, eu quero anular um polinômio de grau 5, aplica 6 vezes. Quero anular um polinômio de grau 3, aplica 4 vezes. E assim por diante. Então, como é que fica, então, o anulador para uma função exponencial? Então, digamos que eu tivesse e elevado a alfa x. Alfa é um número qualquer. Está diferente de zero, senão eu vou ter uma constante. Então, como é que eu anulo esse cara? Então, vamos fazer o seguinte, deriva. Né? Bom, a gente sempre vai ter que aplicar a derivada, né? Então, se eu derivar esse cara, o que eu vou ter? Vou ter alfa, caiu alfa, né? E elevado a alfa x. Passa esse cara para o lado de lá. Então, se eu fizer isso, menos alfa vezes e elevado a alfa x dá zero. Então, se eu colocar o e elevado a alfa x em evidência, vai ficar d menos alfa aplicado a e elevado a alfa x, isso é zero. Ah, então quer dizer que essa combinação específica anula a exponencial? Exatamente. Então, o que a gente acabou de perceber é que o anulador da exponencial, o anulador de e elevado a alfa x, é exatamente o operador d menos alfa aplicado a ele. Tá? Quando a gente faz isso, o resultado é zero. Tá bom? Então, esse é o anulador
Esse é o anulador da exponencial, tá certo? Esse é o cara que anula a exponencial, e elevado a alfa x. Tá, e como é que fica o anulador das funções seno e cosseno? Então, vamos ver? Então, se eu tiver, por exemplo, cosseno de beta x, claro, beta é diferente de zero, não, porque se beta for zero vai dar 1, né? Tá bom? Então, quem é o anulador desse cara? Então, vamos ver, né? O que acontece com essa expressão se eu derivar ela uma vez? O que acontece se eu aplicar a derivada do cosseno? Então, se eu derivar uma vez, vai aparecer menos beta seno de beta x, né? Se eu derivar uma outra vez, volta para o cosseno, né? Se eu fizer d2 cosseno de beta x, a derivada do seno vai ficar cosseno, a derivada do beta x vai sair outro beta, então vai ficar menos beta ao quadrado cosseno de beta x, né? Se eu passar esse termo para cá, vai ficar assim, ó, d2 de cosseno de beta x mais beta 2 cosseno de beta x igual a zero. Então, se eu colocar d2 mais beta 2 assim, evidência aplicada a cosseno de beta x, o resultado disso é zero. Ah, então isso quer dizer que o anulador da função cosseno é esse cara aqui? Exatamente. Tá? Então, tanto é o anulador do cosseno quanto do seno, tá bom? Porque o seno e o cosseno satisfazem essa relação de quando você deriva duas vezes, eles reaparecem, né? Então, o anulador do cosseno é d2, e do seno também, d2 mais beta 2, onde beta é o coeficiente do termo que está multiplicando o x aqui. Tá certo? Então, esse é o anulador tanto do cosseno quanto do seno. Então, se aparecer essas funções lá na parte não homogênea, a gente já sabe anular eles. Basta aplicar esses anuladores que a gente acabou de identificar aqui. Tá certo? Então, eu vou fazer um exemplo aqui de anulador. Vou fazer alguns exemplos, né? Mas esse primeiro exemplo aqui é uma identidade que eu vou precisar para mostrar essa propriedade de translação do anulador. Então, a ideia é o seguinte. Ele quer que você aplique esse operador n vezes a uma função, ao produto de uma função vezes e elevado a alfa x. Será que esse cara aqui é o anulador desse cara aqui? Não, não vai ser, porque o resultado vai ser isso aqui, tá? Mas ele quer que você aplique isso aqui para ver o que vai dar, tá? Só isso. Aplique essa expressão nesse cara e veja o que vai dar. Tá? Ele quer que mostre que isso aqui é a mesma coisa que calcular a derivada enésima da função f e depois multiplicar pela e elevado a alfa x. Tá? Será que isso é isso mesmo? Bom, vamos ver. Então, como ele está pedindo para a gente fazer isso n vezes, vamos começar devagarzinho, vamos fazer para n igual a 1. Então, d menos alfa aplicado a f de x é elevado a alfa x. Isso aqui eu estou fazendo o n igual a 1, tá? Então, se eu fizer isso, como é que esse carinha vai ficar? Vamos só distribuir, né? Então, vai ficar d aplicado a fx a f vezes elevado a alfa x menos alfa vezes f. Estou engolindo aqui o x para não ter que escrever muito, tá? É elevado a alfa x, tá? Então, quando esse cara aplicar nesse carinha, vai ficar derivado do primeiro vezes o segundo, mais derivado do segundo vezes o primeiro. Então, vai ficar f' é elevado a alfa x, mas quando eu derivar exponencial, cai o alfa, né? Alfa f é elevado a alfa x. Menos alfa f é elevado a alfa x. Olha só, esse cara matou esse. Então, o resultado desse carinha é, aplicou uma vez esse operador a essa função, o resultado é a derivada primeira, vou até colocar em azul, vai ser a derivada primeira da função. O resto se mantém, tá bom? Ora, mas se eu quiser aplicar mais uma vez, se eu quiser saber o que esse cara faz uma segunda vez, a essa função, né? Basta eu aplicar mais uma vez aqui. Então, se eu aplicar mais uma vez nesse carinha aqui, é só usar esse resultado de novo. Quando eu apliquei uma única vez, apareceu a derivada primeira da função. Se eu aplicar mais uma vez nessa nova função, vai aparecer a derivada dela, mas a derivada da derivada é a derivada segunda, né? Então, vai ficar assim, ó. E aí, se você continuar esse processo, ou se você quiser demonstrar pela indução, você vê que se eu fizer isso n vezes, se eu aplicar isso n vezes a essa função, o resultado vai ser a derivada enésima dela, vezes e elevado a alfa x, que foi o que ele pediu que a gente verificasse no exemplo, tá certo? Então, essa identidade aqui ela é importante, porque eu vou precisar dela para mostrar para vocês a próxima propriedade, que é a propriedade de translação dos anuladores. Porque, olha só, em muitos problemas vão aparecer lá na parte, vai aparecer na parte r de x, uma exponencial vezes um polinômio, ou uma exponencial vezes um cosseno, tá? Então, eu tenho que saber anular esse cara. Então, o que a gente vai aprender é como anular esse cara, né? Se você conhecer o anulador, por exemplo, x² é elevado a x, eu quero anular esse cara. Vocês vão ver que se eu conhecer o anulador desse daqui,
basta deslocar o anulador desse do coeficiente que está aqui. Como assim, professor? Vocês vão ver agora, né? Essa propriedade chamada propriedade de translação do anulador. Tá? Então, ele diz o seguinte, ó, é o que está escrito aqui. O que eu estou fazendo, pessoal, é construindo a ferramenta, né, que a gente vai precisar para aplicar na hora que formos resolver os exemplos, tá certo? Então, isso, com certeza isso é coisa nova para vocês, então eu estou indo devagar, construindo passo a passo. Então, quando a gente tiver com esse cara bem estabelecido, a gente vai passar para os exemplos, tá bom? Então, a ideia agora é trabalhar com essa teoria dos anuladores para que a gente, de certa maneira, tenha um pouco de traquejo para poder aplicar esses carinhas na hora de resolver os problemas, tá bom? Ok, então vamos lá. Então, a ideia aqui vai ser o seguinte, vamos verificar essa proposição. Ele diz o seguinte, supõe que A, que é um polinômio na variável D, seja o anulador da função f de x. Como assim, professor? Se eu aplicar esse operador em f de x, o resultado é 0. Mostre que se você multiplicar essa função por e elevado a alfa x, então o anulador dessa função vai ser o mesmo anulador dessa, só que deslocado de alfa. Tá? Esse vai ser o novo anulador. É isso que ele está querendo que você verifique. Tá bom? E aí, para isso, eu vou fazer uso dessa expressão. Tá? Ok, então vamos lá. Como é que a gente verifica isso? Bom, eu estou assumindo que o anulador, ou o problema está dizendo, né, o teorema está dizendo, a proposição, que o anulador da minha função f de x é um polinômio na variável d. Tá? Então, como eu não sei qual é a ordem desse polinômio, eu vou escrever ele assim de forma compacta. Soma k de 0 até n, bk, que é o coeficiente do polinômio, vezes d elevado a k. E o que eu sei é que se eu aplicar isso à função f, se eu aplicar f desse lado e f desse outro, o resultado disso é 0. Tá certo? Mas a gente já sabe que se eu aplicar a derivada de ordem k à função, eu vou ter a derivada de ordem k, né? Então, eu vou só copiar, só mais uma linha aqui, ou na verdade mais um pedacinho aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa disso aqui, ó, bk, fk de x igual a 0. Então, onde tiver isso aqui, eu posso setar, posso colocar igual a 0. Ok, então vamos lá. A minha tarefa agora é mostrar que p de d menos alfa é o anulador desse carinha. Como é que eu faço isso? Bom, só continuar aqui, né? P de d era soma, né, bk vezes d elevado a k. Como é que eu troquei por d menos alfa, então aqui eu tenho que trocar por d menos alfa também, tá certo? Só isso. Aí aqui k de 0 até n de Natal. E aqui desse lado vai ter a função, e aqui vai ter elevado a alfa x. Tá certo? Só isso. Ah, mas agora a gente tem um resultado interessante aqui, ó. Foi justamente esse resultado que mostrei para vocês anteriormente. Se eu tiver d menos alfa elevado a alguma potência aplicada ao produto da função pela exponencial, o resultado vai ser a derivada dessa ordem aqui só na função. A exponencial se mantém. E eu vou usar agora essa informação. Então, esse cara aplicado aqui vai ficar exatamente soma k de 0 até n, bk vai ficar a derivada de ordem k, só da função. Então, vai ficar fk de x vezes e elevado a alfa x. Veja que o somatório é na variável, ou na letrinha k. Esse aqui não depende de k, então eu posso puxar ele para fora do somatório, né? Então, isso vai ficar elevado a alfa x, soma k de 0 até n, bk, né? bk vezes fk de x. Mas a gente sabe que essa soma é 0, está aqui em cima. Né? É 0. Por quê? Porque P é um anulador de f. Tá bom? Então, 0 vezes qualquer coisa, 0. Ahá, então aí está verificado que realmente esse cara, P de alfa menos D, ou D menos alfa, perdão, é o anulador dessa função. Tá? Então, moral da história. A ideia é o seguinte, se você conhece o anulador de uma função, então o anulador dessa função vezes e elevado a alfa x é o anulador que você tinha antes deslocado de alfa. Tá? Vamos fazer um exemplo, né? Para ver como é que isso funciona. Então, encontre o anulador, determine um anulador para x ao quadrado elevado a alfa. X ao quadrado elevado a alfa x. Então, como é que eu faço para encontrar o anulador desse cara? Então, a primeira coisa é encontrar o anulador desse aqui. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou chamar P de D, o anulador de x quadrado. Quem é que anula x quadrado? D ao cubo, né? D3, né? D3 é que anula x quadrado, porque aqui eu tenho 3 derivadas, se eu aplicar aqui, eu sei que isso aqui vai dar 0, tá? Então, D3 é o anulador de x quadrado. Portanto, o anulador desse carinha vai ser esse anulador deslocado desse cara, tá certo? Então, o anulador, esse é o anulador de
x2. Então, o anulador de x2 vezes e elevado a alfa x vai ser p de d menos alfa. Ou seja, eu vou vir nessa expressão trocar d por d menos alfa. Então, vai ficar d menos alfa ao cubo. Tá certo? Aplicado a x² elevado a alfa x. Então, na moral da história, o nosso anulador agora é d menos alfa ao cubo. Então, esse é o cara que com certeza anula essa função. Tá bom? Só isso. Você pega o anulador que você já conhecia, né, da primeira parte, e desloca do coeficiente que tiver aqui. Tá? Vamos fazer isso para a função cosseno? Então, digamos que eu precisasse montar o anulador agora para e elevado a x, e elevado a alfa x, vezes cosseno de beta x. Tá? Preciso do anulador desse cara. Então, faça a mesma coisa. Quem é o anulador? Quem é o anulador de cosseno de beta x? Bom, a gente já viu que é b ao quadrado mais beta 2. Então, como é que vai ficar o anulador agora de e elevado a alfa x cosseno de beta x? Bom, vai ser o anulador que eu tinha deslocado de alfa. Ok? Então, onde tiver d, aqui na expressão, você vai trocar por d menos alfa. Então, vai ficar d menos alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. Você pode deixar assim ou pode expandir esse cara se você quiser. Então, esse é o anulador desse carinha. Com certeza, isso aqui vai anular essa expressão. Tá certo? Então, você pode escrever assim. Ou, se você quiser expandir esse cara, vai ficar d2 menos 2 alfa d mais alfa 2 mais beta 2. Esse é o anulador de e elevado a alfa x cosseno de beta x. Se você aplicar nisso, vai dar zero mesmo. Tá bom? Por que eu posso fazer, tratar isso aqui como se fosse um polinômio mesmo, né? Fazendo quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro segundo, mais quadrado segundo. Porque os coeficientes aqui são constantes, tá certo? Se aqui tivesse um x, ou tivesse um x aqui, já era. Não poderia fazer assim. Tá bom? Ok, já a gente vai ter a oportunidade para trabalhar com esses caras aplicados a uma equação diferencial. Tá bom? Então, deixa eu só apagar esse pedacinho. Ok, então vamos para frente. Precisamos agora de mais uma pequena proposição, e aí a gente já tem tudo, toda a parafernália, toda digamos assim, todas as condições necessárias para resolver um exemplo, tá? Com essa técnica. Então, como eu falei para vocês, em alguns casos é importante que a gente quebre a parte não homogênea em duas partes, ou 3 ou 4, e resolva com esses carinhas, né? Resolve para cada um e depois soma para ter a solução particular. Então, é importante também que eu consiga uma expressão que me permita anular a soma de duas funções. Tá? Então, a ideia é o seguinte. Supõe que A1 é um anulador de R1. E supõe que A2 é um anulador de R2. Ou seja, quando eu aplico aqui dá zero, quando eu aplico aqui dá zero. Quem é o anulador de R1 mais R2? Bom, é o produto de A2 com A1. Tá certo? Então, esse cara certamente anula essa soma. Não precisa ser só R1 mais R2. Pode ser qualquer combinação linear. C1, R1 mais C2, R2. Esse cara termina anulando. Ô, professor, mas a ordem importa? E se eu aplicar primeiro primeiro A2 depois A1? Vai anular do mesmo jeito? Vai, porque para a gente esses caras comutam. De novo, porque a gente está trabalhando os operadores com coeficientes constantes na equação diferencial. Tá? Então vamos justificar isso aí e aí a gente parte para os exemplos. Tá? Ok. Então a proposição diz o seguinte. Suponha que você tem dois anuladores. A1 anula a função f, A2 anula a função g. E aí você tem uma função h que é construída pela combinação linear de f com g. Mostra que o produto dos anuladores é o anulador da função h. Tá certo? Então, o anulador da soma aqui desses caras é o produto dos anuladores no final das contas, né? Então, novamente, eu tenho que A1 anula a função f. Eu tenho que A2 anula a função g. E aí eu crio uma função h como sendo C1f mais C2g. O que ele está querendo que a gente verifique? Que esse anulador aqui, A, definido dessa forma, é o anulador de h. Tá? Se eu aplicar A a h, o resultado é zero. Então, vamos fazer por partes isso, né? Então, primeiro vamos aplicar A1 a h. Isso vai ficar A1 aplicado a C1f mais C2g. Então, como A é um operador linear, né? Esses A1 e A2, todos esses operadores que a gente está trabalhando são polinômios no operador diferencial, tá certo? Então, são todos lineares.
Então aqui posso distribuir, vai ser esse aplicado a esse aplicado a esse. As constantes podem ir para fora, então fica C1 A1F mais C2AG. Tá? Como A1 anula F, isso aqui dá zero. Tá certo? Então, moral da história, ficamos assim, ó, A1 aplicado a H, ficou apenas C2A2 aplicado A1, perdão, que é 1, né? A1 aplicado a G. Bom, agora eu vou aplicar nessa expressão o A2, que é o que falta. Então, eu vou aplicar A2 aqui, basta aplicar A2 aqui. Então, a constante pode sair, então C2, A2, A1 aplicado a G. Mas pelo que a gente falou, esses operadores o quê? Comutam. Então eu posso trocar a ordem desses carinhas, tá? Mas eu sei que A2 é um anulador de G. Então isso aqui dá zero, né? Qualquer coisa vezes zero, zero. Então sim, moral da história, esse produto aqui, A2A1, é sim o anulador da combinação linear que gerou a função F, a função H, tá certo? Então, o anulador dessa expressão é o produto dos anuladores desse cara pelo anulador desse cara. Tá bom? Então vamos ver um exemplo e aí a gente parte para as aplicações. Parte realmente para ver como é que a gente usa essa técnica para resolver equações diferenciais. Tá? Achar a solução não homogênea. Ok. Então, nesse exemplo ele diz o seguinte: encontre um anulador para essa função r de x aqui. Tá? Então a gente vai decompor essa r de x. Digamos que essa fosse o termo não homogêneo da minha equação diferencial e eu precisasse anular ele, né? Como é que eu vou construir o anulador? Então vamos lá. Então meu r de x é x vezes e elevado a menos 3x menos e elevado a x vezes seno de 2x. Tá? Então isso aqui vai ser o meu R1, tá? E esse carinha aqui todinho vai ser o meu R2. Então, para construir um anulador para esse cara, basta que eu construa um anulador para esse e um anulador para esse. Tá bom? Só isso. Então, quando eu for construir um anulador para esse cara, o sinal de mais ou menos aqui é irrelevante. Tá certo? Então você pode pegar só a parte positiva aqui. Tá? Não importa. Como a gente viu lá em cima, funciona para qualquer constante C1 e C2. E essas constantes elas não foram importantes em nenhum momento. Então, eu não preciso carregar esse sinal negativo. Tá? Ok, então vamos construir um anulador para a função R1 de x igual a x vezes e elevado a menos 3x. Aqui eu vou usar aquela mesma abordagem. Né? O anulador para esse cara vai ser o anulador de x, que é o anulador de x. É d ao quadrado, né? Só que aí como eu estou multiplicando aqui por uma exponencial, eu vou ter que deslocar esse anulador. Né? Vou deslocar de quanto? Exatamente de 3. Né? Lá era e elevado a alfa x, fica d menos 3. Né? De novo, lá quando eu tinha alguma coisa multiplicado por e elevado a alfa x, eu substituía o d por d menos alfa. Né? O alfa da gente aqui ó, é menos 3. Então vai ficar menos com esse menos, vai ficar mais. Tá? Então eu vou substituir, em vez de escrever d3 aqui, perdão, d2, que é o anulador desse cara, eu vou escrever d menos da expressão com menos do menos 3 aqui vai ficar mais, né? D mais 3 ao quadrado. Tá? Esse é o anulador, d mais 3 ao quadrado. Esse é o anulador desse carinha. Tá? E agora vamos montar o anulador para esse outro. Então, a minha outra função, R2 de x, é e elevado a x, vou colocar o seno na frente, seno de 2x vezes e elevado a x. Então, de novo, eu preciso do anulador desse cara, né? Então, eu vou pegar o anulador do seno, que a gente já viu que é d2 mais o coeficiente que tive aqui ao quadrado, então 4. Só que como eu tenho uma exponencial multiplicando, eu vou ter que trocar onde tem d por d menos exatamente o alfa que está aqui, que é 1. Tá? Então, eu vou só substituir esse d por d menos 1. Então, vai ficar d menos 1 ao quadrado mais 4. Tá bom? Então, esse é o anulador perdão, desse termo. Ou seja, se você quiser expandir, vai ficar d2 menos 2d mais 1, né? Mais 4 vai ficar 5. Então, esse é o anulador só desse termo, só dessa parte. Então, esse é o anulador de R1 e esse é o anulador de R2. Portanto, o anulador de R, né, o cara que anula R, vai ser o produto desses dois anuladores e a ordem não importa. Né? Você pode pegar d2 menos 2d mais 5 e multiplicar por d mais 3 ao quadrado. Tá? E se vocês aplicar isso naquela função R, onde R é essa soma aqui, é garantido que o resultado disso seja zero. Tá certo? Então, esse é o anulador da função. Tá? Se você quiser, você pode expandir essa coisa, multiplicar, não é necessário. Tá? Se você expandir e multiplicar, você vai ter
esse carinha. Como eu falei, o anulador do termo com polinômio exponencial é esse cara, o anulador do termo exponencial com seno é esse cara, e aí se você multiplicar, expandir esse cara e multiplicar por esse, você vai ter esse carinha aqui. Tá? Não precisa expandir, mas se quiser, pode fazer. Tá bom? Aqui eu coloquei 3, mas é 2, professor. Volta lá, 2, ó. Tá bom? Ok, correção feita. Pois bem, então vamos ver como é que a gente aplica essa técnica do anulador para resolver nossas equações diferenciais, tá bom? Então vamos começar com esse exemplo aqui. Se o vídeo ficar muito longo, eu continuo os outros exemplos na próxima aula. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui quanto tempo já passamos. Ok, então eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver esse exemplo e vou deixar os próximos para a próxima aula, para que esse vídeo não fique muito longo. Tudo bem. Então, como é que a gente aplica essa técnica do anulador para encontrar a solução geral dessa equação? Então, vamos trazer ela para cá. Então, y, duas linhas. Vamos tentar seguir aquele passo a passo que eu falei no início da aula. Tá? Igual a elevado a x. Então, primeira coisa, vamos escrever esse cara na forma de operador. Forma de operador. Então, essa equação na forma de operador vai ficar assim, ó, d2 menos 3d mais 2, que aplicado ou multiplicando y, né, igual a elevado a x. Tá? Esse aqui é o nosso r de x, né? Esse é o meu r de x. Tá bom? Ok. Então, se eu conseguir fatorar rapidamente esse cara, eu já tenho as raízes do polinômio característico, né? O que eu quero dizer é o seguinte, você pode olhar para esse cara como uma equação algébrica. Não é, tá? Mas pode. E aí você encontra o delta, trabalhe com esse cara como se ele fosse uma equação algébrica. Tá certo? Se você fizer isso, você vai encontrar que o delta vai ficar, o discriminante vai ficar 9, né? Esse ao quadrado, menos 4 vezes esse, né? Então ficaria assim, o delta é 1. Então, claro, isso aqui é um operador, tá? Mas tratando isso como se fosse uma equação algébrica, vai ficar 3 mais ou menos 1 sobre 2. Então vai ter uma raiz é 1 e a outra raiz é 2. Então, moral da história, eu posso fatorar esse cara como d menos 1, d menos 2, certo? E isso é legal porque me permite escrever essa equação assim, ó. D menos 1, d menos 2 aplicado a y igual a elevado a x. Tá certo? Pronto, já fatoramos o operador. E por que isso é legal? Porque agora, olhando para o operador fatorado, eu já tenho a solução da homogênea. Não acredito, professor. Tem sim. Ó, igual isso aqui a 0. Igual isso aqui a 0. Tá? Então, as soluções da homogênea serão y1 igual a elevado a essa raiz que está aqui, né? Então, e elevado a x. y2 vai ser e elevado a essa outra raiz aqui. Esses caras, o 1 e o 2, vão aparecer como raízes da equação característica. Tá? Não é mistério não, pessoal, porque isso vai acontecer. Porque se você colocar esse cara a montar a equação característica, vai ter os mesmos coeficientes. Ó. Tá certo? O que se fatora da mesma forma como a gente já viu. Tá? E essas raízes são exatamente os carinhos que vão aparecer aqui, né? E elevado a x e elevado a 2x. Tranquilo? Olha como é legal esse método, fatorando um operador assim. Rapidamente você já tem a solução da equação homogênea. Então, de novo, a solução homogênea associada vai ser C1 vezes E elevado a x mais C2 vezes E elevado a 2x. Né? De onde é que veio esses carinhas? Onde é que vieram? O 1 veio daqui, ó, e o 2 ó, veio daqui. Tá bom? Mantém ela nessa forma. Tá certo? Mantém ela nessa forma. Ou, se você ainda preferir, deixa o E elevado a x aqui. Tá? Devolve o E elevado a x. Então, já tenho o cara na forma fatorada e já tenho barra solução da homogênea. Solução da homogênea. Eu preciso da solução da homogênea para poder comparar mais à frente, tá certo? Agora a gente vai encontrar o anulador, determinar o anulador da equação, tá certo? Então, anulador do r de x, né? Anulador de r de x. Então, quem é meu r de x aqui? Vamos ver. O r de x foi E elevado a x. Quem é o cara que anula E elevado a x? A gente sabe que o anulador aqui vai ficar d menos 1. Né? Se eu aplicar isso a E elevado a x, aqui dá 0. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Determinei o anulador, vou aplicar agora na equação. Tá certo? Na equação na forma fatorada. Vou aplicar aqui, ó. Tá? Então, eu vou aplicar o anulador dos dois lados. Quando eu aplicar aqui, ele vai aparecer esse termo extra aqui. Quando eu aplicar desse lado, o lado lá vai dar 0. Então, vai ficar homogêneo de novo. Então, determinar o anulador barra aplicar o anulador na equação. Tá? Então, quando você fizer isso, vai ficar d menos 1, que veio do anulador. Aí eu vou copiar o resto da equação, que é d menos 1 também. D menos 1, d menos 2,
y, e do outro lado vai ficar d menos 1 elevado a x. Tá certo? Ok, como esse cara é o anulador, aqui vai dar zero. Então, esses termos eu posso agrupar, vai ficar d menos 1 ao quadrado. Aqui ficou d menos 2, aplicado a y igual a zero. Então, novamente, eu tenho outra equação homogênea, certo? Então, a solução dessa equação homogênea aqui, a solução dessa equação, ela vai conter a solução da equação homogênea original e a solução particular. Só que a solução particular ainda vai estar com constantes. E essas constantes é que a gente vai determinar, tá? Então, como é que vai ficar a solução aqui? Veja, aqui eu tenho raízes repetidas agora, né? Porque esse 1 aqui, ó, tem multiplicidade 2. Então, a primeira solução vai ficar e elevada a ela. A segunda eu multiplico por x, a gente já viu isso, né? Por causa da redução de ordem. E o outro termo vai ficar, como não tem repetição nenhuma, vai ficar apenas C3 elevado a 2x. Tá certo? Então, se você agora comparar... Foi demais, deixa eu devolver aqui. Se você agora comparar essa forma da solução... Deixa eu botar aqui em vermelho. Se você comparar essa forma da solução com a solução homogênea aqui, ó, nós somos levados a acreditar, a concluir que a solução particular, ó, esse cara está aqui, esse cara está aqui, a menos das letras que eu usei para as constantes. Então, esse cara aqui é quem vai gerar a minha solução particular. Olha que legal. Então, agora que eu determinei a solução particular, terceiro passo, com a forma da solução particular, então com yp, eu vou agora determinar os coeficientes, determinar as constantes envolvidas no problema, as constantes. Porque yp não pode ter constante, yp, solução particular, tem que ser livre de constante. Então, como é que ficou a minha solução particular? Ficou uma constante qualquer, vou até chamar de outra letra, sei lá, a vezes x vezes e elevado a x. Perceba que essa forma aqui, ela apareceu para a gente, ela não caiu do céu, né? Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque, olha só, de novo, quem era a minha equação diferencial? Y duas linhas, menos 3y' mais 2y igual a elevado a x. O método convencional do chute, né, que é esse método de variação dos parâmetros, coeficientes a determinar, mas com essa forma de chutar a solução, esse chute de forma inteligente, ele faz o seguinte, eu suponho que a solução tem a mesma forma, a mesma estrutura do r de x. Então, o chute seria esse que eu iria utilizar para substituir aqui na equação para determinar quem é o A. Só que eu não posso substituir esse cara. Por quê? Porque e elevado a x já é a solução da homogênea. Aí eu teria que dizer para vocês, tem que multiplicar por x. Por quê? Porque sim. Não, não é porque sim. É porque a gente precisa mesmo. Ó. Tá? Porque e elevado a x já é a solução da homogênea. Então, quando a gente tem esses casos de ressonância, como alguns livros chamam, ou degenerescência, é necessário fazer essa acomodação. Mas eu não quero ter que ficar lembrando se eu tenho que acomodar a letra ou não. Então, eu utilizo esse método do método do anulador para ele já me dar a solução, a forma correta do operador. A forma correta da solução particular, perdão. Tá? Aí, agora que eu tenho a forma correta da solução particular, basta jogar esse cara na equação diferencial e descobrir quem é o A. Fez isso, acabou, pessoal. Tá? Então, deixa eu terminar esse exemplo por completo. E nas próximas aulas, ou na próxima aula, a gente vê mais 5 exemplos, ou mais 4 ou 5 exemplos, tá certo? Para esse vídeo não ficar muito extenso. Então, de novo, qual é a equação diferencial que eu estou resolvendo? Essa daqui. Então, eu tenho ali a minha solução particular, eu vou jogar ela aqui, né? Fazer as derivadinhas que aparecem aqui e igualar a elevado a x. Isso vai me permitir determinar quem é aquele coeficiente A. Tá? Eu vou só trazer para cá para terminar. Então, a equação original é assim, ó, y duas linhas, menos 3y mais 2y igual a elevado a x. Então, eu vou só substituir esses caras pela solução particular, por esse formato aqui, tá? Então, vamos lá. Então, yp está lá, eu preciso de yp'. Então, se eu for derivar esse cara, vai dar a derivada do primeiro, que é a derivada de x vezes o segundo, então dá elevado a x. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo, então continua, tá? E agora eu preciso da derivada segunda. Então, a derivada desse cara vai se manter, mas a derivada desse cara, de novo, vai aparecer a vezes e elevado a x, mais ax elevado a x, né? Que eu posso agrupar e escrever assim, ó, a vezes e elevado a 2x, perdão, elevado a x, mais duas vezes esse termo, né? Na verdade, duas vezes esse termo, mais ax elevado a x. Pronto. Agora eu tenho esse cara, eu tenho esse cara, e eu tenho esse aqui. O que eu vou fazer? Substituir cada um na equação. Tá? A equação diz assim, pega a derivada segunda, está aqui. Pega a derivada primeira e multiplica por menos 3, está aqui.
some com duas vezes a própria função está aqui, igual a e elevado a x. Isso vai me permitir encontrar quem é esse coeficiente a, e acabou. É só isso. Veja, a gente não vai calcular em nenhum momento uma integral. As integrais eram calculadas lá no outro método, tá certo? Então, vamos lá. Então, o que a gente tem que fazer é derivada segunda, né? Então, seja 2a e elevado a x mais ax vezes e elevado a x, isso, menos 3 vezes a derivada primeira, né? É isso que está dizendo aqui na equação, ó. Aqui é a equação. Então, 3 vezes a derivada primeira, que é a e elevado a x mais ax e elevado a x, mais 2 vezes a própria solução tentativa, né? Ax e elevado a x, e isso eu vou igualar a e elevado a x. Tá? Vamos ver que sempre vão aparecer simplificações. Por exemplo, aqui eu tenho menos 3, olha só, 2a elevado a x com mais 2a elevado a x, tenho 1a elevado a x aqui, tenho 2a elevado a x aqui, então tenho 3a elevado a x, né? 3x, ó, esse cara, mais esse cara, dá 3 vezes ele, né? Só que eu tenho menos 3 vezes ele aqui, então esses caras vão se cancelar. Sempre aparecem esses cancelamentos, tá certo? Se não aparecer, desconfie que você errou em alguma coisa. Tá? Então morreu esses caras. Só sobrou o seguinte, 2 menos 3. Sobrou só menos a, né? Menos a vezes e elevado a x. Não é? Ó, tenho 2 vezes a vezes e elevado a x aqui. E aqui menos 3 vezes a vezes e elevado a x. E do outro lado só tenho e elevado a x. Né? Ora, eu cancelo as exponenciais. Né? E aqui a gente ficou então que menos a é igual a 1 ou a é igual a menos 1. Então, moral da história, a minha solução particular, se eu não errei nada, tem que ficar assim, menos x vezes e elevado a x. Tá? Deixa eu só conferir aqui na minha resolução, que eu fiz isso aqui em algum canto. Exatamente, a igual a menos 1. Tá? E aí, com isso, a gente pode agora montar a solução geral. 4 pontos, solução geral. Então, como é que vai ficar a solução geral? Vai ficar a solução homogênea mais a solução particular, como de costume. Então, a solução homogênea a gente já viu que é C1 vezes e elevado a x, mais C2 vezes e elevado a 2x, mais a solução particular que acabamos de encontrar aqui em cima, menos x e elevado a x. Tá certo? Então, demorou um pouquinho para chegar no exemplo, porque, como essa teoria é nova para vocês, eu tive que construí-la do zero, né? Mas agora que a gente já tem a noção de como é que funciona, os próximos exemplos vai ser só seguir esse roteiro. Pega a equação, você toma a equação diferencial, vê quem é o r de x, escreve ela na forma diferencial, anula esse cara. Acha a solução homogênea, né? Aí compara com a solução da equação anulada, né? Com a equação que você aplicou o operador, para encontrar a forma da solução particular. Com a solução particular, joga na equação original, encontra os coeficientes e acabou. Tá certo? Então, na próxima aula eu vou retornar com os exemplos que ficaram faltando. Se não me engano, deixa eu ver aqui, ó. Eu fiz só esse, né? Mas tem mais 1, 2, 3, 4 exemplos, tá? Então, a gente vai ver 4 exemplos distintos, né? São exemplos que variam o r de x de forma bastante considerável. Então, o nosso primeiro r de x aqui foi e elevado a x, né? E já começamos um termo que tinha ressonância, ou seja, o outro método já não se aplicava tão de boa, tão diretamente. Então, no próximo exemplo, a gente vai continuar com ressonância? Não, mas vai ter um termo exponencial vezes um polinômio, tá? E aí, o próximo exemplo, o exemplo depois deste, a gente vai ter uma ressonância trigonométrica. Vocês vão ver que esse r de x já é a solução desse cara. Então, se fosse utilizar o método da variação dos parâmetros coeficientes a determinar no formato convencional, a função tentativa ia ser bem complicadinha para montar. Dá para montar? Claro que dá com cuidado, mas ia dar bastante trabalho. E, por fim, a gente termina com um PVI, se não me engano. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se esse aqui é PVI. Não, também é um problema convencional. Sem PVI, é só achar a solução completa. Mas aqui já tenho dois termos fatorados. Na verdade, o r de x aqui é composto por dois termos. Então, a gente vai resolver esse cara para o primeiro termo, vai resolver esse cara para o segundo, né? Ou a gente pode aplicar um anulador geral para esse termo, né? Na hora lá a gente escolhe qual é o exemplo mais interessante, a forma mais interessante de fazer. Tá bom? Então, vou parando por aqui, para que esse vídeo já passou de 1 hora, não fique muito extenso. Então, até a próxima aula.